Se você gostou dessas curiosidades e segredos da Idade Média e dos escandinavos, não se esqueça de se inscrever no canal e contar pra gente de que cidade você está assistindo. Ainda temos muitas histórias, mistérios e lendas para explorar juntos. Hoje vamos explorar um dos maiores feitos de engenharia da humanidade, uma rede de estradas construídas há mais de 2000 anos que ainda hoje podem ser percorridas em diversas partes do mundo. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Há algo de profundamente intrigante em caminhar sobre pedras que foram pisadas por imperadores, legionários, comerciantes e peregrinos ao longo de 20 séculos. Em certas regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio, existem trechos de estradas que permanecem não apenas visíveis, mas funcionais, conduzindo ainda hoje os passos de visitantes e moradores locais. Enquanto rodovias modernas, construídas com tecnologia avançada e materiais industrializados, frequentemente desenvolvem buracos e rachaduras em poucos anos, algumas dessas antigas vias romanas resistem ao tempo como monumentos silenciosos de uma civilização que dominou a arte de construir para a eternidade. A história dessas estradas começa em uma época de conflitos e ambições territoriais, quando Roma ainda não era o centro de um vasto império, mas uma república em expansão, determinada a consolidar seu domínio sobre a Península Itálica. Era o ano de 312 antes da Era Comum, e os exércitos romanos enfrentavam um adversário formidável nas montanhas ao sul, os Samnitas. Essa confederação de povos itálicos havia infligido derrotas humilhantes às legiões romanas, e a República precisava de uma solução para movimentar tropas e suprimentos com rapidez e eficiência. Foi nesse contexto que um homem chamado Apio Cláudio Seco entrou para a história. Ocupando o cargo de censor, uma das mais importantes magistraturas romanas, Apio Cláudio não esperou pela aprovação do Senado para iniciar obras públicas ambiciosas. Ele compreendia que a guerra contra os sanitas exigia mais do que coragem e disciplina militar. Exigia infraestrutura. Sem estradas adequadas, os exércitos romanos permaneceriam vulneráveis aos caprichos do terreno e às emboscadas inimigas. Com uma visão que transcendia as necessidades imediatas do conflito, Apio Cláudio ordenou a construção de uma via que ligaria Roma à cidade de Capua, atravessando cerca de 130 milhas romanas de território desafiador. Essa via receberia seu nome, a Via Ápia, conhecida pelos romanos como a Regina Viarum, a Rainha das Estradas. O poeta Estácio a celebraria séculos depois como a Rainha das Longas Estradas, e sua fama atravessaria os milênios até os dias atuais. Mas o que tornava essa estrada tão especial? O que a diferenciava dos caminhos de terra e cascalho que outras civilizações haviam construído antes? A resposta reside nos métodos de construção desenvolvidos pelos engenheiros romanos, técnicas que combinavam conhecimento empírico acumulado ao longo de gerações com uma obsessão pela durabilidade e pela eficiência. Os romanos não inventaram as estradas, mas transformaram completamente o conceito, elevando-o a patamares que só seriam igualados no final do século XIX, quando o asfalto moderno foi desenvolvido. O processo de construção de uma estrada romana começava muito antes de qualquer pedra ser colocada. Agrimensores especializados, conhecidos como agrimensores ou gromatici, eram enviados para avaliar o terreno e determinar o trajeto mais adequado. Esses profissionais utilizavam instrumentos engenhosos, sendo o mais importante deles a groma, uma ferramenta de origem provavelmente etrusca que permitia traçar linhas retas e ângulos retos com notável precisão. A groma consistia em um mastro vertical encimado por uma cruz horizontal, da qual pendiam 4 fios de prumo. Alinhando esses pesos, os agrimensores conseguiam projetar linhas retas através de quilômetros de terreno variado. Outro instrumento fundamental era o corobates, uma espécie de nível rudimentar descrito pelo arquiteto romano Vitrúvio em sua obra sobre arquitetura, escrita por volta de 25 antes da Era Comum.
O corobates consistia em uma viga de madeira de cerca de 6 metros de comprimento, apoiada em suportes nas extremidades, com linhas de prumo penduradas em cada ponta. Quando ambas as linhas coincidiam com marcas de referência entalhadas nos suportes, a superfície estava nivelada. Esse instrumento era particularmente útil para garantir que as estradas mantivessem uma inclinação suave e constante, permitindo a drenagem adequada da água da chuva. Os romanos eram conhecidos por sua preferência por rotas retas. A Via Ápia, por exemplo, possuía um trecho impressionante de 90 quilômetros entre Roma e Terracina, construído em uma única linha reta. Essa obsessão pela retidão não era mero capricho, tinha fundamentos práticos. Estradas retas reduziam a distância a ser percorrida, economizando tempo e recursos. Além disso, minimizavam os pontos de tensão na estrutura da via e facilitavam a manutenção ao longo dos séculos. Contudo, os engenheiros romanos não eram inflexíveis. Quando o terreno apresentava obstáculos intransponíveis, como montanhas íngremes ou vales profundos, eles adaptavam suas técnicas. Em regiões montanhosas, as estradas podiam apresentar gradientes de até 15 ou 20%. Quando necessário, túneis eram escavados manualmente através de rochedos e pontes eram erguidas sobre rios e desfiladeiros. A ponte sobre o rio Nera, em Narni, alcançava 33 metros de altura e estendia-se por 180 metros, com arcos semicirculares que figuravam entre os maiores do mundo antigo. Uma vez definido o trajeto, iniciava-se o trabalho braçal. A construção das estradas romanas era realizada principalmente pelos próprios soldados das legiões, auxiliados por trabalhadores livres e, em alguns casos, por escravos. Apio Cláudio, na construção da Via Ápia, recrutou especificamente homens livres e cidadãos romanos que não pertenciam à elite política, demonstrando seu compromisso com um projeto verdadeiramente público. Os trabalhadores eram equipados com pás, picaretas, enxadas e martelos e utilizavam cestos para transportar o material escavado para longe do local de construção. O primeiro passo era escavar uma vala, chamada fossa, que podia ter entre 2 e 3 metros de profundidade, dependendo do terreno e da importância da estrada. Em ambos os lados dessa vala principal eram cavadas valas de drenagem menores, geralmente com cerca de 1 metro de largura, separadas da estrada por uma distância de aproximadamente 12 metros. Essas valas laterais cumpriam duas funções essenciais: forneciam material de construção para a própria estrada e garantiam o escoamento da água pluvial, evitando que a umidade comprometesse a estrutura da via. A construção propriamente dita seguia um sistema de camadas sobrepostas, cada uma com materiais e funções específicas. Esse método estratificado era a chave para a extraordinária durabilidade das estradas romanas. A primeira camada, conhecida como statumen, consistia em blocos de pedra grandes, com cerca de 30 centímetros de altura, que formavam a base sólida sobre a qual todo o restante seria erguido. Essas pedras eram dispostas de maneira a criar uma fundação estável, capaz de distribuir uniformemente o peso do tráfego e resistir à pressão do solo circundante. Sobre o statumen vinha o rudus, uma camada composta por pedras menores misturadas com cal. A cal, obtida a partir da queima de calcário, era um dos componentes mais importantes da construção romana. Quando misturada com água e agregados, ela formava uma argamassa resistente que unia os materiais e conferia rigidez à estrutura. Essa segunda camada tinha geralmente entre 20 e 25 centímetros de espessura e era cuidadosamente compactada para eliminar espaços vazios. A terceira camada, denominada núcleos, era constituída por cascalho fino, areia ou terra misturada com cal, formando uma superfície lisa e nivelada. Essa camada era compactada com rolos pesados, um processo que os romanos chamavam de pavire ou pavimentare. O resultado era uma base uniforme, pronta para receber a camada final. O summum dorsum, ou camada de superfície, era o acabamento visível da estrada. Nas vias mais importantes, como a Via Ápia,
essa camada era composta por grandes lajes de pedra, cuidadosamente cortadas e encaixadas umas nas outras. O historiador Procópio, escrevendo séculos depois, observou que as pedras da Via Ápia se ajustavam com tal precisão que pareciam ter crescido juntas naturalmente e não colocadas por mãos humanas. Os materiais utilizados variavam conforme a disponibilidade local: basalto vulcânico nas proximidades de Roma, calcário em outras regiões e até mesmo escória de ferro nas áreas produtoras desse metal na Britânia. Um detalhe crucial do design era a curvatura da superfície. As estradas romanas eram construídas com o centro ligeiramente elevado em relação às bordas, formando o que hoje chamamos de abaulamento. Essa inclinação, embora sutil, era suficiente para direcionar a água da chuva para as laterais, onde era coletada pelas valas de drenagem. A água, como sabiam os engenheiros romanos, era o maior inimigo de qualquer estrada. Permitir que ela se acumulasse na superfície ou penetrasse na estrutura significava condenar a via à deterioração precoce. Mas havia um segredo adicional por trás da longevidade das construções romanas, um ingrediente que só recentemente a ciência moderna conseguiu compreender plenamente: a pozzolana. Esse material vulcânico, encontrado em abundância na região de Pozzuoli, próxima a Nápoles, possuía propriedades extraordinárias quando misturado com cal e água. A reação química resultante produzia um cimento hidráulico capaz de endurecer mesmo debaixo d'água e resistir ao desgaste por séculos. Vitrúvio, o grande arquiteto romano, recomendava uma proporção de 1 parte de cal para 3 partes de pozzolana em construções comuns e uma proporção de 1 para 2 em obras submersas. Os romanos utilizaram esse concreto especial em uma variedade impressionante de estruturas, desde portos e aquedutos até os fundamentos de suas estradas. A cúpula do Panteão de Roma, construída há quase 2000 anos e ainda intacta, é o maior exemplo existente de concreto não reforçado, testemunhando o gênio de seus construtores. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram em 2023 que o segredo da durabilidade do concreto romano estava em um detalhe anteriormente considerado um defeito: os pequenos fragmentos de cal não totalmente misturados, chamados clastos de cal. Durante muito tempo, arqueólogos e engenheiros acreditaram que esses fragmentos indicavam mistura inadequada ou materiais de baixa qualidade. No entanto, a análise revelou que esses clastos conferiam ao concreto uma capacidade de autorreparo. Quando fissuras se formavam na estrutura, a água que penetrava reagia com o cálite presente nos clastos, precipitando carbonato de cálcio que preenchia as rachaduras. O concreto romano, literalmente, curava-se sozinho. Essa descoberta explica por que estruturas romanas expostas a ambientes marinhos agressivos sobreviveram por milênios, enquanto o concreto moderno, baseado em cimento Portland, frequentemente se deteriora em poucas décadas quando em contato com água salgada. A reação entre a pozzolana, a cal e a água do mar formava cristais raros chamados tobermorita, que reforçavam a matriz do concreto e aumentavam sua resistência ao longo do tempo. O erudito romano Plínio, o Velho, descreveu esse fenômeno ao observar que o concreto em contato com água salgada tornava-se uma massa rochosa única, impenetrável às ondas e cada dia mais forte. À medida que o Império Romano expandia suas fronteiras, a rede de estradas crescia proporcionalmente. Da Britânia ao sistema fluvial Tigre-Eufrates, do rio Danúbio à Espanha e ao norte da África, os romanos construíram aproximadamente 80.000 quilômetros de estradas pavimentadas, parte de um sistema total que ultrapassava 400.000 quilômetros. Pesquisas recentes, publicadas em 2025 na revista Scientific Data, ampliaram ainda mais essas estimativas, identificando quase 300.000 quilômetros de vias romanas através de análise de fontes históricas, mapas topográficos e imagens de satélite. No auge do desenvolvimento romano, 29 grandes rodovias militares irradiavam a partir da capital,
e as 113 províncias do Império eram interconectadas por 372 estradas principais. Em 20 antes da Era Comum, o imperador Augusto estabeleceu o Miliarium Aureum, o Marco Dourado, próximo ao Templo de Saturno no Fórum Romano. Essa coluna de bronze dourado representava o ponto de partida de todas as estradas do Império e listava as principais cidades e suas respectivas distâncias. Da expressão que originou este monumento, nasceu o famoso ditado: "Todos os caminhos levam a Roma". As estradas recebiam nomes que geralmente homenageavam o magistrado que ordenara sua construção. A Via Flamínia, por exemplo, foi construída em 220 antes da Era Comum pelo Censor Gaio Flamínio, ligando Roma ao Mar Adriático. A Via Aurélia, iniciada por volta de 241 antes da Era Comum, estendia-se pela costa tirrênica até a Gália. Cada uma dessas vias representava não apenas uma conquista de engenharia, mas também um instrumento de poder político e militar. As estradas romanas não eram simples superfícies de pedra. Eram sistemas complexos que incluíam uma variedade de elementos auxiliares. Ao longo das principais vias, marcos miliários eram instalados a cada milha romana, equivalente a cerca de 1.476 metros. Esses marcos, colunas cilíndricas de pedra com mais de 2 toneladas, indicavam a distância até Roma e frequentemente traziam inscrições sobre os oficiais responsáveis pela construção ou manutenção daquele trecho. Estações de descanso eram distribuídas em intervalos regulares. As mutationes, localizadas aproximadamente a cada 6 quilômetros, ofereciam estábulos onde mensageiros montados podiam trocar de cavalos. As mansiones, mais espaçadas, funcionavam como verdadeiras hospedarias, oferecendo alojamento, alimentação e serviços diversos para viajantes. Um sistema postal oficial, o Cursus Publicus, fundado por Augusto, utilizava essas estações para transportar correspondência oficial por todo o Império. Um mensageiro a cavalo podia cobrir até 80 quilômetros em um único dia, uma velocidade notável para a época. A largura das estradas variava conforme sua importância. A largura legal padrão era de 8 pés romanos, aproximadamente 2 metros e 40 centímetros, mas as vias principais eram significativamente mais largas. A Via Ápia tinha, em média, 6 metros de largura, suficiente para que 2 carros de rodas passassem um pelo outro com folga. Algumas seções chegavam a 14 metros, acomodando tráfego intenso nas proximidades de cidades importantes. Nas laterais das estradas, caminhos de cascalho compactado, com largura variando entre 1 e 3 metros, serviam aos pedestres. Meios fios de pedra separavam essas calçadas da via principal, e a cada 3 ou 5 metros havia blocos mais altos, que serviam como degraus para montar cavalos ou carregar animais de carga. Em certas regiões montanhosas, sulcos eram entalhados na superfície de pedra para proporcionar melhor tração aos animais e evitar que as rodas dos carros derrapassem. A manutenção das estradas era levada extremamente a sério pelos romanos. Inspetores regulares percorriam as vias em busca de danos causados pelo clima, pelo uso ou por desastres naturais. Marcadores ao longo da estrada indicavam quem era responsável pela manutenção de cada trecho e quando a última reparação havia sido realizada. Quando um segmento apresentava problemas, ele podia ser escavado e reconstruído com novas pedras, garantindo a longevidade da via. Esse sistema de responsabilização antecipava em quase 2 milênios as práticas modernas de gestão de infraestrutura. A construção e manutenção de tamanha rede viária exigia recursos imensos. Embora os custos exatos sejam difíceis de calcular, historiadores estimam que a Via Ápia original, ligando Roma a Capua, tenha custado o equivalente a milhões em valores atuais. Inicialmente, o Tesouro Romano arcava com as despesas, mas à medida que o Império se expandia, a responsabilidade financeira era frequentemente transferida para as populações locais e tribos conquistadas. Generais, romanos em campanha, eram esperados a providenciar a construção de estradas com seus próprios recursos,
transformando cada conquista territorial em uma expansão da rede viária. As estradas romanas não serviram apenas a propósitos militares. Elas transformaram fundamentalmente a vida econômica e cultural do mundo mediterrâneo. Produtos agrícolas, manufaturados e matérias-primas podiam ser transportados com muito maior eficiência do que antes. Cerâmica produzida na Itália alcançava a Britânia. Vinhos da Gália chegavam a Roma. Especiarias do Oriente percorriam milhares de quilômetros até os mercados ocidentais. Embora o transporte marítimo permanecesse mais barato para cargas volumosas, as estradas complementavam as rotas náuticas, conectando portos a cidades do interior. A uniformidade das estradas também facilitou a disseminação de ideias, religiões e culturas. O cristianismo, nascido em uma província remota do Oriente, espalhou-se rapidamente pelo Império, em grande parte graças à facilidade de viagem proporcionada pela rede viária. Missionários, comerciantes e peregrinos podiam atravessar continentes com uma segurança e velocidade impossíveis em épocas anteriores. As próprias estradas tornaram-se locais sagrados. A Via Ápia, nas proximidades de Roma, abriga as catacumbas de São Calixto e São Sebastião, cemitérios subterrâneos onde os primeiros cristãos eram sepultados. A história de Espartaco, o gladiador trácio que liderou uma revolta de escravos em 73 antes da Era Comum, está tragicamente entrelaçada com a Via Ápia. Após a derrota dos rebeldes pelo exército romano comandado por Crasso, cerca de 6.000 escravos capturados foram crucificados ao longo da estrada, formando uma macabra procissão de cruzes que se estendia por mais de 200 quilômetros entre Capua e Roma. Esse castigo exemplar pretendia demonstrar as consequências da rebelião contra o poder romano, utilizando a própria estrada como instrumento de terror e intimidação. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 da Era Comum, a manutenção sistemática das estradas cessou. As uimos, províncias fragmentaram-se em reinos independentes, e os recursos necessários para preservar a vasta rede viária simplesmente deixaram de existir. No entanto, as estradas não desapareceram. Sua construção sólida garantiu que permanecessem utilizáveis, mesmo sem reparos por séculos. Durante toda a Idade Média, viajantes, comerciantes, exércitos e peregrinos continuaram a percorrer as antigas vias romanas, que permaneciam as melhores rotas disponíveis na maior parte da Europa. Na Britânia, estradas romanas como a Watling Street e a Ermine Street mantiveram-se como artérias principais de transporte até a construção das primeiras turnpikes no início do século XVIII. Na Itália, a Via Ápia continuou a ser utilizada, e ainda hoje trechos originais podem ser percorridos nos arredores de Roma, onde ciprestes centenários margeiam pedras desgastadas por 2 milênios de uso. Em 2024, a Via Ápia foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo seu valor universal excepcional como testemunho da engenharia e da história romanas. A tecnologia de construção de estradas desenvolvida pelos romanos permaneceu insuperada até o final do século XIX, quando o químico belga Edmond J. Desmet pavimentou a primeira rua com asfalto verdadeiro em Newark, Nova Jersey. Até então, os métodos romanos representavam o ápice da engenharia viária. E mesmo com todos os avanços modernos, há algo que as estradas romanas possuem que suas sucessoras contemporâneas frequentemente carecem: longevidade. Pesquisadores contemporâneos estudam o concreto romano na esperança de desenvolver materiais de construção mais duráveis e sustentáveis. A substituição da pozzolana vulcânica por cinzas volantes, um subproduto da queima de carvão em usinas termoelétricas, já produziu resultados promissores. Esse concreto inspirado nos romanos pode custar até 60% menos do que o convencional e possui uma pegada ambiental significativamente menor, devido à temperatura de cozimento mais baixa e à vida útil muito mais longa. A herança das estradas romanas vai além dos materiais e técnicas de construção. Os princípios que norteavam os engenheiros romanos
a ênfase na eficiência, na durabilidade e na padronização continuam a influenciar o planejamento de infraestrutura no mundo contemporâneo. O conceito de uma rede integrada de transporte, conectando cidades, portos e fronteiras, é uma ideia fundamentalmente romana que permanece no centro do desenvolvimento urbano e regional moderno. Caminhar hoje sobre as pedras da Via Ápia, sentir sob os pés as marcas deixadas por carroças romanas há 2000 anos, é uma experiência que transcende o turismo comum. É um encontro direto com o gênio de uma civilização que, apesar de todas as suas falhas e crueldades, conseguiu realizar feitos que ainda hoje despertam admiração. Cada pedra daquelas estradas representa o trabalho de homens cujos nomes foram esquecidos, mas cujo legado permanece inscrito na paisagem da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. As estradas romanas nos ensinam que a verdadeira grandeza de uma civilização não reside apenas em seus monumentos e templos, mas também em sua infraestrutura cotidiana. Os aquedutos que levavam água às cidades, os sistemas de esgoto que mantinham a higiene pública e as estradas que conectavam os confins do império eram tão essenciais quanto os palácios imperiais ou os anfiteatros. Dionísio de Halicarnasso, historiador grego do século I antes da Era Comum, escreveu que a extraordinária grandeza do Império Romano manifestava-se acima de tudo em 3 coisas: os aquedutos, as estradas pavimentadas e a construção dos drenos. Era uma observação perspicaz que reconhecia o papel fundamental da engenharia prática na sustentação do poder romano. Hoje, quando enfrentamos desafios globais relacionados à sustentabilidade e à durabilidade de nossa infraestrutura, há muito a aprender com os antigos romanos. Eles construíam pensando em gerações futuras, utilizando materiais locais adaptados às condições específicas de cada região, e implementavam sistemas rigorosos de manutenção e responsabilização. Se nossas estradas modernas durarem uma fração do tempo que as vias romanas resistiram, já será um feito considerável. A próxima vez que você percorrer uma rodovia moderna, talvez valha a pena lembrar que em algum lugar da Europa ou do Oriente Médio existe uma estrada de 2000 anos ainda cumprindo sua função original. Essa estrada foi construída por homens que não tinham máquinas, computadores ou satélites, apenas conhecimento acumulado, instrumentos simples e uma determinação inabalável de construir algo que durasse. E duraram. Duraram mais do que o próprio império que as criou, mais do que as dinastias que as percorreram, mais do que as religiões que nasceram e floresceram em suas margens. As estradas romanas são, em última análise, um testemunho da capacidade humana de criar obras que transcendem a mortalidade individual e as vicissitudes da história. Elas nos lembram que, quando aplicamos conhecimento, habilidade e dedicação a um propósito comum, podemos deixar marcas que resistem ao teste do tempo. E essa é uma lição que nunca perde sua relevância. Se você chegou até aqui e apreciou esta jornada através da história das estradas romanas, considere deixar seu comentário compartilhando qual aspecto mais despertou sua curiosidade. Talvez você conheça alguma estrada romana em sua região, ou tenha tido a oportunidade de caminhar sobre essas pedras milenares em alguma viagem. Suas histórias e reflexões enriquecem nossa comunidade e ajudam a manter viva a memória dessas extraordinárias realizações humanas. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para acompanhar as próximas narrativas documentais que explorarão outros capítulos fascinantes da história da humanidade. Até a próxima jornada.